Olá, queridos amigos e irmãos, como estão vocês? Hoje nós estaremos dando início ao primeiro capítulo do livro de Hebreus e hoje nós vamos estudar os 4 primeiros versículos deste capítulo. Isso porque nós temos algo muito interessante sobre essa carta que já é revelado ali para a gente. Vamos para a leitura? Aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu queria convidar vocês para olhar com atenção para esses 4 versículos aqui, porque esses 4 versículos têm algo muito rico para nos informar, e eu queria trazer esse conteúdo denso de Hebreus para vocês. Nós vamos falar aqui agora sobre 7 fatores que ressaltam a grandeza de Cristo. Só nesses versículos nós temos 7 fatores que ressaltam essa grandeza de Cristo, mostrando que Cristo, no argumento inicial aqui do livro de Hebreus, é superior aos anjos. E não só isso, depois veremos nos outros capítulos como ele está para além de Arão, para além de Moisés, para além de Abraão, mas agora veremos nessa argumentação esses 7 fatores interessantíssimos dessa carta que mostram como Cristo sendo superior aos anjos. Primeira coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: um dos primeiros fatores que é dito aqui em Hebreus é a sua herança. Voltando aqui uma breve leitura do versículo 2, diz: nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Um dos primeiros fatores aqui é a herança de Cristo. Quando nós pegamos aqui esse primeiro capítulo da carta aos Hebreus, nós vemos, isso aqui é uma forma literária dessa carta, nós vemos ele trazendo um fundamento, e como nós dissemos na nossa primeira gravação a respeito de Hebreus, ele está falando aqui com pessoas que conheciam bastante a lei de Moisés, o que nós temos como Antigo Testamento. Então veja, primeiro ele traz um fundamento, uma declaração, e depois ele vai trazer fundamentos. Vamos ver aqui alguns versículos para a gente compreender isso direitinho. Versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus. Olha o que ele diz: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, por vossas orações, aliás, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então perceba, ele vai trazer aqui diversas argumentações que vai nos ajudar a perceber que nas Escrituras Cristo está sendo realmente colocado no estado superior aos anjos. Vejamos mais algumas coisas. Eu queria que você, se tiver interesse e se aprofundar mais nesses pontos, tome nota, porque nós citaremos alguns versículos para nosso estudo hoje não ficar muito longo. Eu não vou estar lendo um de cada vez. Sobre a Cristo sendo o Filho de Deus. A Bíblia ressalta essa herança quando vemos que Cristo sendo glorificado nas Escrituras. O próprio autor de Hebreus já trouxe alguns textos, mas veja como o autor de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela se demonstra divinamente inspirada, pois seu conteúdo ele não destoa com o restante das Escrituras. Em Mateus capítulo 3, 17, nós vemos que o Senhor olha para Cristo e diz, ele é Filho de Deus. Nós percebemos isso. O mesmo nós vemos, por exemplo,
em Mateus 11, 27 e em João 17, 15. Mateus 11, 27, nós temos uma declaração: tudo foi me entregue por meu Pai. É o que Jesus Cristo diz. Isso demonstra a sua herança. João 17, 5 diz: Jesus clama ao Pai que que restitua a sua glória. O que nós temos ali em João? A oração sacerdotal de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo intercede pelos seus discípulos, intercede pelo seu povo, e ele clama ao Pai para que seja restituída a sua glória. Indo para o ponto máximo da sua humilhação, que é a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando agora sobre sua, vamos dizer assim, reglorificação, voltando a estar assentado ao lado de Deus Pai. Nós temos então aqui uma primeira das 7, um dos primeiros fatores dos 7 que vamos apresentar, que ressalta essa grandeza de Cristo, a sua herança, a sua filiação. Voltando agora a nossa atenção, finalzinho do versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus. O que é que nós temos? Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ora, seguindo o fluxo da argumentação do autor, a qual anjo foi dito que Deus fez o universo, que esses anjos fizeram o universo? Qual anjo fez o universo? Qual anjo contribuiu? Que anjo foi autor do universo? Nenhum dos anjos. É isso que o autor quer mostrar para a gente. No entanto, quando falamos a respeito de Cristo, sabemos que Cristo ele é também autor do universo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Ele fez todo o universo, por ele foram criadas todas as coisas. Nós vemos também alguns textos que se encontram em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, onde nós percebemos que por ele foram criadas todas as coisas, até mesmo as coisas materiais e as espirituais. O que concorda, se nós fizermos paralelos bíblicos, com o final dos 7 dias da criação, Gênesis capítulo 2, versículo 1, onde diz que Deus, no final, criou não só as coisas materiais, mas também todo o seu exército. Que exército é esse? Só tinha sido criado um homem até o momento. No final do capítulo 2, Eva ainda não tinha sido criada, se nós seguirmos cronologicamente a narrativa. Então, ter como um homem ser um exército, é claro que aquele texto ali está falando a criação dos seres espirituais. Se assim for, então, nós podemos perceber que Cristo também, ele é criador desse exército. E Cristo tem autoridade como criador do exército. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, quando está ali no Monte Getsêmani, que chegam os soldados, Pedro corta a orelha de Malco. O que o Senhor Jesus fala para Pedro? Pedro, se eu quisesse, eu poderia chamar aqui exércitos de anjos, castra de anjos para me salvar. Nosso Senhor Jesus Cristo não só criou, mas ele tem também autoridade sobre os anjos. Não somente sobre os anjos que são obedientes a Deus, que servem a Deus, mas ele tem autoridade também aos anjos caídos, aos demônios. Nós vemos no ministério de Jesus Cristo, ele expulsando aqueles demônios se submetendo a eles, aqueles demônios algumas vezes até o adorando e o reconhecendo como o Filho de Deus, o enviado de Deus. Ele é superior a todas essas coisas porque foram criadas por ele. Segunda coisa que vemos então, nessa declaração de Hebreus, ele não só é herdeiro, mas ele também criou todas as coisas. Continuemos então, temos algumas coisas interessantes aqui. Agora, no versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus, nós temos duas coisas interessantes. Ele que é o resplendor da glória do Pai, o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Vamos compreender um pouco essas duas coisas. Quando falamos que ele é o esplendor da glória do Pai, nós devemos lembrar do seguinte. Queria que você trouxesse à sua memória, resgatasse,
aquele desejo que Moisés teve de ver a face de Deus. Moisés, em um momento, clamou, Êxodo 33, 20, que ele pudesse ver a face de Deus. A resposta de Deus é: ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo, nessa união hipostática, nessa união da plena divindade no pleno homem, ele faz com que, de forma um pouco mais contida, se assim pudermos dizer, que os homens possam ver essa glória. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 14, é dito ali por João que vimos a sua glória como unigênito do Pai. Quando nós vemos lá em Marcos também, Marcos capítulo 9, versículo 3, nós percebemos que Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração, revela um pouco dessa glória, quando o seu corpo ali é transfigurado. Percebemos também Jesus Cristo, depois até mesmo de ressurreto, ele resplandecendo um pouco dessa glória divina, da glória do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 e 5, quando o apóstolo Paulo tem aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco. Ele vê aquela luz forte, ele ouve a voz e ele fica cego durante algum tempo. Percebe então que Jesus Cristo ele tem esse resplendor. Esse resplendor que emana dele mesmo, essa luz que vem dele. Não é como, por exemplo, aquele brilho da face de Moisés, que era um brilho da face que ele tinha recebido de um outro, que era o Deus. Cristo, no entanto, ele resplandece essa glória do Pai. É como se, como nós declaramos, ele tivesse essa mesma natureza, ele tivesse em essência essa glória nele, porque ele em essência é um com o Pai. Vemos então essa segunda grandeza. Terceira grandeza que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui ainda no versículo 3, que ele é a expressão exata do seu ser. O que isso corrobora com a declaração de outras passagens das Escrituras mostrando que Hebreus é uma carta que é realmente divinamente inspirada e que reforça mais uma vez isso, o argumento do autor, mostrando que ele é superior aos anjos. Colossenses capítulo 1, versículo 15, como já foi citado, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se ele é a imagem desse Deus invisível, ele expressa, ele é a expressão exata do seu ser. Eu já vou trazer uma analogia, uma ilustração, para que vocês compreendam um pouquinho o que quer dizer essa expressão exata. Mais um outro texto também muito interessante é quando Filipe, um pouco ainda questionador, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai falar para Jesus Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo para eles? Mas Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e vocês não têm me reconhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, ele é a expressão exata do ser de Deus, em que ver a Cristo, vê ao Pai. Vamos trazer uma ilustração. As moedas antigas, algumas delas no período romano, no período de Cristo, elas eram, sua forja era da seguinte maneira: existia um grande martelo, vamos dizer assim, pesado, que onde tinha ali, naquele grande martelo em alto relevo, a face do imperador romano. O que era feito então? Aquela moeda era colocada em um determinado lugar e o forjador batia com aquele machado e carimbava aquela moeda com o rosto do imperador. Quem são os caçadores de relíquias, os colecionadores, por exemplo, vai identificar que essas moedas são legítimas ou não, porque aquele homem, que era o forjador, nem sempre batia, fazia com que esse carimbo viesse estar exatamente igual um ao outro. Um estava um pouco mais para a ponta, outro estava com algumas diferenças.
Mas veja só, eles olhavam para aquilo e via ali estampado o rosto do imperador e falava, essa aqui, por conta da forma como que ela foi forjada, é uma moeda legítima. Cristo, no entanto, por analogia, lembre que toda analogia, ela contém consigo as suas falhas. Cristo seria como se fosse essa moeda, que ele carrega consigo, por onde quer que ele vai, a imagem de Deus. Ele é a expressão, só que não como aquelas moedas, que poderia ser diferente uma da outra. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo, então, ele é também, como nós estamos vendo aqui, nessa quarta grandeza a respeito de Cristo no livro de Hebreus, que ele é a imagem de Deus. Passaremos agora para o quinto fator que mostra essa superioridade de Cristo com relação aos anjos. Continuemos com a leitura. Olha só o versículo 3. Vamos ver aqui a segunda parte. Sustentando todas as coisas, olha só, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Vamos ver essa primeira partezinha aqui. Sustentando todas as coisas pela palavra. Eu queria ver se você conseguisse resgatar em sua memória um mito grego, só para você ver o quanto Cristo é poderoso, o quanto Cristo é superior a todos os falsos deuses e as falsas divindades. Olha só, se você pegar e lembrar do Atlas, que é aquele deus grego, aquele mito grego, o Atlas é aquele semideus ou aquele ser poderoso que ele sustentava de forma pesada o mundo sobre suas costas, arrastando aquilo ali, quase que não tivesse mais se aguentando. Essa é a imagem do mundo grego de um homem que sustentava o universo sobre as suas costas. Olha só o quanto que Cristo é apresentado aqui como superior a tudo aquilo que o homem pôde criar para si como deuses, porque ele é o verdadeiro Deus. Ele sustenta todo o universo por sua palavra. A sua palavra é poderosa. Olha só o quão grande é o nosso Senhor e quanto ele é poderoso acima dos anjos. Lembra da batalha do anjo Miguel com Satanás? Que o Senhor te repreenda. Ele vai se referir, vai buscar uma autoridade que está em Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, vai expulsar aqueles demônios, quem é que é a autoridade ali? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos o Senhor derrotando Satanás com o sopro da sua boca, ele tem todo o poder na sua palavra. E nós vemos que Cristo, além disso, também sustenta todas as coisas com a sua palavra. Colossenses, então, capítulo 1, versículo 17, vai mostrar que em Cristo tudo subsiste. Subsistir significa que todas as coisas dependem dele. Subsistir significa, então, que ele mantém todas as coisas em ordem. Como? Pelo poder da sua palavra. Marcos, capítulo 4, 39. Todas as coisas obedecem à sua palavra, como você pode ver lá. Apocalipse 19, 21. Sua palavra é como uma espada afiada e poderosa. Veja como é poderosa essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A qual anjo foi dito essas coisas? A respeito de qual dos seres angelicais criados foi dito essas coisas? A nenhum deles. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo é superior a tudo isso. Cristo não é como Atlas que sustenta o universo sobre suas costas com muito esforço e sacrifício. Com o poder da sua palavra, simplesmente ele governa todo o universo e mantém tudo em ordem. Sexta característica que nós temos aqui, o sexto fator da superioridade de Cristo está ainda no versículo 3. Olha só o que diz aqui. No finalzinho, depois de ter purificado
dos pecados. Olha só, o nosso Senhor Jesus Cristo não só é rei, o nosso Senhor Jesus Cristo também é um sumo sacerdote e ele nos purifica de todos os pecados. 1 Coríntios 15:3, ele morreu pelos nossos pecados. Evangelho de João 19, seu sacrifício é perfeito, pois tira o pecado do mundo. Ele não paga pelos pecados durante um tempo, como eram os sacrifícios do antigo templo, ele tira o pecado do mundo. A carta aos Hebreus também vai desenvolver isso que nós veremos mais tarde, capítulo 9, versículo 12, ao 14, capítulo 10, versículo 10 a 12, veremos isso mais adiante. Então nós temos também um Senhor que teve o poder de desfazer a obra do pecado e da morte e nos dar a salvação por meio do seu sacrifício, e nenhum anjo pôde fazer isso por nós. Finalzinho, então, do versículo 3 de Hebreus, nós temos a última grandeza, o último fator que mostra o quanto Cristo é superior aos anjos, superior a Abraão, superior a Moisés, superior a todos os seres criados, pois ele é igualmente Deus. O que diz lá no final de Hebreus, capítulo 1, versículo 4, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que o autor de Hebreus vai questionar de forma retórica aqueles que recebem sua carta a esses hebreus. A qual anjo o Senhor disse isso? Sobre qual anjo o Senhor disse isso? A nenhum, mas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, Jesus, depois de seu sacrifício e humilhação, foi glorificado. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Nosso Deus convida Jesus para sentar à sua direita. Atos dos Apóstolos 2, 34 e 35, vemos essa referência. Também, nós devemos buscar as coisas do alto onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nosso Senhor Jesus, após a sua humilhação, foi ressuscitado e glorificado junto ao Pai, recebendo todo o poder e glória que lhe era devido. A nenhum dos anjos foi dada essa autoridade. A nenhum dos anjos foi dado esse poder. A nenhum dos anjos foi dado essa capacidade. Poderíamos tratar de diversos outros fatores que as Escrituras nos mostram a respeito da grandiosidade de Cristo. Poderíamos falar sobre diversas evidências que temos, mas nosso objetivo agora não é tratar especificamente de cristologia. Nosso objetivo agora é estar falando sobre o autor, a carta aos Hebreus. E nesse capítulo nós já temos 7 fatores que mostram a sua grandeza e no argumento lógico aqui e objetivo, o quanto que Cristo é superior aos anjos. Vamos retomar então essas grandezas? Só para que a gente não venha se perder. Primeira grandeza, primeiro fator que ressalta essa grandeza de Cristo é a sua herança. Ele é unigênito do Pai, ele é o seu Filho. Segunda grandeza, ele é criador de todas as coisas. Terceira e quarta, que fala um pouco dessa união hipostática que nós falamos na cristologia, é que ele é o resplendor da glória do Pai. A glória do Pai estava presente no Filho, como nós vimos, e ele é a expressão exata do seu ser. Quem olha para Cristo, quem verá Cristo, verá Deus. Quinta, então, a sua palavra capacitadora e o seu poder de, com a palavra, sustentar todo o universo. Mais uma vez, ele nos purificou de todos os pecados. E, por último, ele está sentado ao lado de nosso Deus Pai nas alturas, entronizado. Esse nosso Senhor Jesus Cristo, ele é superior a todos os anjos, pois como vai dizer os argumentos posteriores, a nenhum dos anjos foi dito essas coisas, somente a respeito de Cristo. Espero que isso venha contribuir um pouco mais com seus estudos, que Deus abençoe vocês e até a próxima.